Capítulo 62 Terceiro andar da Biblioteca de Artes Marciais. Desde o primeiro movimento, era óbvio que Zhao Feng tinha a vantagem. Era realmente assustador para alguém com o cultivo menor obter tal vantagem. Zhao Feng tem a vantagem por causa do dedo estelar e sua técnica de fortalecimento corporal. Zhao Tiankang suspirou e não se incomodou em esconder o choque em seu rosto. Sua voz também estava alta o suficiente para que Zhao Linlong ouvisse. A técnica parede de ferro de Zhao Feng tinha atingido o 5º nível e tinha poder inimaginável. Ele ainda estava suprimindo seu cultivo, então apenas parecia estar no ápice do 4º nível. O poder de seu dedo estelar era certamente mais forte do que o dedo nuvem carregada de Zhao Linlong. Eu não acredito. Zhao Linlong rugiu e mais uma vez condensou sua força interior. Naquele curto momento, ele reuniu toda a sua força e lançou um ataque terrível. Se fosse qualquer outro gênio contra ele, eles provavelmente morreriam. Terceiro movimento do dedo estelar. Os olhos de Zhao Feng tornaram-se afiados quando uma luz azul apareceu em seu dedo. Peu! Ele apontou seu dedo no ar e a luz azul foi disparada. Este ataque parecia como um meteoro rasgando a atmosfera. Pouf! Pouf! Peu! Zhao Feng atacou Zhao Linlong repetidas vezes o fazendo recuar. Vá! No 8º movimento, o rosto de Zhao Linlong ficou branco e ele cuspiu um bocado de sangue. Olhando para a situação, parecia que Zhao Linlong não conseguia sequer trocar 10 golpes com Zhao Feng. Este é um segundo Shinwuring. Zhao An e Zhao Shi olharam um para o outro e balançaram a cabeça. Mas pensando nisso, Zhao Feng e Shinwuring ambos ficaram em primeiro lugar na cúpula e Shinwuring admitiu a derrota. A partir daí, eles puderam ver que a força de Zhao Feng era apenas superior à de Shinwuring e não mais baixa. Posição fluxo do vento. No 9º movimento, a aura de Zhao Linlong mudou. Agao. Uma espessa luz roxa chicoteou pesadamente contra Zhao Feng. Que tipo de movimento foi esse? Zhao Shi, Zhao An e Zhao Yufei sentiram seus corações tremerem. Mesmo Zhao Feng, que tinha a mão superior, sentiu alguma pressão. Isto poderia ser a arte marcial semi-sagrada. Zhao Feng logo recuperou sua compostura e condensou mais energia em seu dedo estelar. Primeiro movimento do dedo estelar. Uma luz azul apareceu e em seu dedo como um rastro de um meteoro. O que? Ele aprendeu o primeiro movimento do dedo estelar. Primeiro movimento do dedo estelar. O movimento mortal do dedo estelar. Se ele já aprendeu isso, então ele não está longe do 4º nível. Os anciãos ficaram extremamente chocados. Dedo estelar era a habilidade mais forte, mas também ao mesmo tempo, a mais difícil de aprender. Nos últimos 100 anos, muitos gênios tentaram aprendê-la, mas seus resultados foram todos iguais. Seu dedo foi desfigurado ou a velocidade de aprendizado foi lenta, então eles finalmente desistirão. Esta habilidade não era apenas difícil, havia muito perigo envolvido também. Um ancião da geração anterior dissera que o dedo estelar estava no nível das artes marciais sagrada, mas era muito perigosa. Mas nesta geração, um discípulo do ramo tinha conseguido aprendê-la. Peu! O primeiro movimento do dedo estelar perfurou o ar e quebrou a habilidade posição fluxo do vento de Zhao Linlong. A figura de Zhao Linlong tremia quando sua manga estava aberta. Você perdeu. O dedo de Zhao Feng parou no ponto de acupuntura do braço. O dedo estelar continha muitas habilidades inclusas, como a acupuntura.
Eu perdi. Zhao Linlong entrou em choque. Não era como se ele nunca se imaginou perdendo, era apenas que a diferença entre eles era muito grande. Ele pensou o quão infantil ele era por não colocar Zhao Feng em seus olhos. Nada mal, você já pode controlar sua força interior perfeitamente. Yun elogiou. Ele começou a se interessar cada vez mais por Zhao Feng depois desta batalha. Desafiando os ranks mais elevados era raro mesmo na cidade-província de Guanjun. Além disso, parecia que Zhao Feng não estava dando tudo si. Zhao Tiankang e os anciãos se entreolharam e suspiraram profundamente. Eles poderiam, obviamente, ver que o primeiro movimento do dedo estelar de Zhao Feng poderia destruir o braço de Zhao Linlong, mas ele não fez isso. A batalha entre dois gênios de alto nível da cidade Plumas do Sol terminou aqui. Yun olhou para Zhao Feng, depois para Zhao Yufei e ele pareceu muito satisfeito. Embora tivesse perdido o gênio da seita Shin, tinha conseguido 2 da seita Zhao. O desempenho de Zhao Feng superou em muito suas expectativas. Vocês dois vão preparar suas coisas. Em 3 dias, iremos para a cidade-província de Guanjun. Yun disse aos dois. Chua. Yun se transformou em um borrão. No segundo seguinte, ele desapareceu. Tão rápido. Sem usar seu olho esquerdo, Zhao Feng não conseguia nem ver sua sombra. Se Yun fosse atacar, ninguém seria capaz de resistir, incluindo o líder da seita e os anciãos. Esse é o poder de um rank 9. Então, quão forte seria o Lorde Guanjun? Zhao Feng não pôde deixar de respirar fundo. Líder da seita, ainda há 3 dias. Preciso voltar para a Vila da Folha Verde. Os olhos de Zhao Feng focalizaram Zhao Tiankang. Ele estava sob ordens de confinamento. Vá. Embora Zhao Tiankang fosse o líder da seita, ele se sentiu inútil. Esta frase pareceu retirar toda a sua energia. Agora Zhao Feng era um dos homens do palácio de Guanjun, ele não teria coragem de fazer nada contra ele. Mas esperamos que você dê uma resposta para Zhao Tiankang sobre os mortos. Pelo poder do dedo estelar que você acabou de usar, você tem a habilidade de matá-los. Uma luz brilhou nos olhos de Zhao Tiankang. Neste momento, ele só queria uma resposta. Mesmo se a resposta de Zhao Feng era que ele se juntou à seita Qiu, eles não podiam fazer nada contra ele. Zhao Tianjian foi morto por mim, mas eu não traí a seita Zhao. Zhao Feng riu. Foi você. Antes, eles apenas tinham suspeitas e realmente não acreditavam que Zhao Feng tinha a capacidade de matar os dois. Mais uma coisa. A pessoa que se uniu à seita que eu não fui eu. Se você quiser saber a resposta, você poderia ir e encontrar alguma informação nos aposentos de Zhao Tianjian. Zhao Feng apenas deixou estas palavras e saiu do salão. Poderia ser. Todos eles entenderam a mensagem. No mesmo dia, os superiores da seita imediatamente enviaram homens para proteger a família de Zhao Tianjian, incluindo Zhao Yijian. Zhao Yijian não sabia o que aconteceu, mas foram encontradas algumas provas em sua família ligando-os à seita Qiu. Finalmente a verdade foi encontrada. Os superiores da seita finalmente perceberam o tratamento injusto sobre Zhao Feng. Normalmente, eles não se importariam, mas agora era diferente. Zhao Feng fora selecionado para o Palácio de Guanjun e ele tinha um futuro ilimitado, seu futuro determinava o futuro da seita Zhao. Portanto, o líder da seita ordenou ao ancião Zhao ir e se desculpar com Zhao Feng em nome da seita.
pois ele era o único que realmente se importou com Zhao Feng. Ha 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 ha, é tão bom ver as expressões em seus rostos. O ancião Zhao não se importou com eles, em vez disso, ele estava feliz. Pois Zhao Feng havia sofrido um tratamento desigual, e ainda assim teve um forte cultivo. Oh, sim, os superiores decidiram abrir o terceiro andar da Biblioteca de Artes Marciais para você. Ele receberá outra notícia. Cabelos, quando se fala sobre os superiores referente à seita, está falando sobre Zhao Tiankang e outros anciões responsável pelas prioridades da seita. Terceiro andar da Biblioteca de Artes Marciais. Um sorriso apareceu no rosto de Zhao Feng. Esse resultado estava dentro de suas expectativas. No segundo dia, 3 anciãos, incluindo o ancião Zhao, chegaram ao terceiro andar. O terceiro andar era um lugar extremamente misterioso. Um ancião sozinho não poderia abri-la. A seita tinha suas regras, 3 anciãos devem concordar simultaneamente em abri-la. Uma porta de pedra verde escura era o caminho para o terceiro andar. Veng. A porta de pedra zumbia como se algum mecanismo tivesse sido ligado. Então, a porta se abriu. Zhao Feng imediatamente entrou e encontrou-se numa sala de pedra. Na parede, havia fotos estranhas esculpidas nela. Algumas estavam se movendo, enquanto alguns lugares estavam desfocados. Sob o poder combinado dos 3 mestres marciais, o quadro parecia ganhar vida. Posição fluxo do vento. Posição do furacão. Posição do tufão. Posição do tornado. Cabelos, para quem quer saber mais sobre os tipos de vento, http://ventos.bworks.com/w/page/9917411 tipos porcentagem 20 de porcentagem 20 ventos fecha colchetes. Cada imagem tinha uma técnica diferente, mas devido à idade, as imagens não eram muito claras. Zhao Feng sentiu que mesmo com o poder dos 3 mestres marciais, não era suficiente para ativar completamente as imagens. A série de imagens se combinam para formar uma arte marcial completa, mas a parede é meio embaçada e não há energia suficiente para ativá-la completamente. O olho esquerdo de Zhao Feng rapidamente digitalizou as imagens. Zhao Feng, só podemos sustentar isso por mais 30 respirações. Se você puder ganhar alguma coisa com isso, dependerá de você. A voz do ancião Zhao soou do lado de fora. 30 respirações. Zhao Feng, ao ouvir isso, acelerou o passo. Chua. Imediatamente, ele usou seu olho esquerdo ao máximo e entrou em modo de visão avançada. Sob seu olho esquerdo, as imagens na parede de pedra tornarão-se mais claras. Copiar. Zhao Feng disse uma palavra e uma das imagens foi absorvida na dimensão em seu olho esquerdo.